Olá, eu sou Grace Posato, seja bem-vindo ao Chalé Cultural e hoje nós vamos falar sobre Aqui, de Richard Maguire, uma das HQs mais originais, experimentais, inovadoras e que veio para quebrar todas as regras de como contar uma história em quadrinhos. Confere aí! Na década de 80, o até então desconhecido Richard Maguire havia feito um curso com o mestre dos quadrinhos Art Spiegelman e, como resultado, criou uma HQ curta de 6 páginas chamada Aqui. Spiegelman achou a ideia tão sofisticada que publicou a HQ em sua revista independente chamada Hall, que era justamente uma revista que apresentava HQs experimentais que fugiam do padrão mainstream. Essas 6 páginas de Aqui chamaram atenção não apenas pela sua forma inovadora de contar uma história em quadrinhos, mas também pela forma inédita que o autor encontrou de explorar possibilidades que somente uma história em quadrinhos poderia proporcionar. A ideia surgiu em 1988, quando o autor se mudou para um apartamento novo e começou a pensar na história daquele lugar, de tudo que poderia ter acontecido ali, de tudo que poderá acontecer ali e nas pessoas que moraram naquele local antes dele. E neste período em que o autor começou a esboçar as primeiras ideias da HQ, ele ouviu um amigo explicar como funciona o sistema operacional do Windows. Aí é que veio a ideia que faltava contar a história através de janelas que dariam recortes através do tempo. Essa HQ curta foi tão inovadora que o autor começou a flertar com a ideia de explorar melhor esses conceitos. Quando seus pais morreram e a casa deles ficou vazia, o autor transformou estas 6 páginas numa graphic novel de 304 páginas, lançada em 2014 e publicada no Brasil em 2017, nesta edição maravilhosa aqui de capa dura e com sobrecapa. Mas do que se trata? Qual é a história de Aqui? Bom, é difícil responder qual é a história porque em Aqui não existe um protagonista, não existe cronologia, não existe catarse, não existem reviravoltas, não existe linearidade. Todos os acontecimentos são simultâneos. Basicamente, toda a história se passa nesse lugar, na sala de estar da casa dos pais do autor. E em todas as páginas da HQ, a câmera está fixada nesse mesmo enquadramento, sempre desenhado em 2 páginas. A casa construída em 1907 é o fio condutor da história. E graças a esse recurso narrativo de inserção de quadros dentro de painéis, o autor nos proporciona uma viagem através do tempo, nos possibilitando avançar séculos no futuro e ao mesmo tempo voltar milhões de anos no passado, mas sempre respeitando a ideia de que estamos aqui na sala de estar do autor, mas em diferentes épocas. Essa ideia de simultaneidade do tempo é um conceito retirado da teoria da relatividade espacial de Albert Einstein. Explicando de uma forma bem simples, nós seres humanos somos seres de 3 dimensões, pois nós percebemos o comprimento, a profundidade, a largura, a altura das coisas. A 4ª dimensão, que nós não conseguimos perceber ao todo, é o tempo. Seres tridimensionais só conseguem compreender o tempo de forma linear, como um calendário no qual o dia de ontem já passou, este momento é o presente e nós não conseguimos perceber o futuro, pois quando chegamos no futuro ele já se torna o presente. Na 4ª dimensão, o tempo não obedece essa linearidade, né? Não existe passado, não existe presente ou futuro. O tempo é o todo. O tempo acontece simultaneamente. E é exatamente essa ideia desenvolvida nesta HQ. Provavelmente nenhum físico, nenhum professor ou artista conseguiu explicar a teoria de Einstein de um modo tão didático quanto Richard Maguire fez aqui. E só este fato seria suficiente para te convencer que esta HQ é genial, mas ela ainda vai muito além disso. Então, nós temos essas páginas duplas, sempre no mesmo local,
E essas inserções de quadros representam fragmentos de diferentes épocas, nos mostrando, por exemplo, algo que aconteceu em 1970, naquele determinado ponto da sala de estar, quando a casa ainda nem havia sido construída. Em outra página, naquele mesmo local, temos a inserção de outro quadro mostrando outro acontecimento num futuro distante, onde a casa nem existe mais. Tem uma página, por exemplo, que no sofá da sala, em 1959, 4 crianças estão sentadas para tirar uma foto. E elas tiram outra foto em 1962, outra em 64, outra em 69, outra em 79 e outra em 83, mostrando o envelhecimento delas. Na mesma sala, nós vemos uma mãe com o seu bebê em 57 e, ao mesmo tempo, em 1945, uma outra mãe faz a mesma coisa, assim como uma outra mãe em 1924 e outra em 88. E em 1949, vemos um homem colocando um papel de parede rosa na sala e, simultaneamente, em 1960, um outro morador da casa está retirando este mesmo papel de parede. Um outro exemplo bem legal é que em 1986 um grupo de pesquisadores que estuda a cultura indígena americana visitam a sala explicando para a dona da casa da época que o local pode ser um sítio arqueológico de muita relevância. E ao mesmo tempo, em 1909 e em 1922, temos cenas desses indígenas vivendo naquele local. E o livro ele é recheado destas cenas interessantes sobre o espaço e tempo, gerando conceitos gráficos bem interessantes, como por exemplo em 1775, onde existe uma árvore gigantesca perto de onde, em outra época, vai estar o sofá. E simultaneamente, em 1564, a mesma árvore é apenas uma mudinha. E de repente passamos a página seguinte e estamos no ano 50.000 a.C. e não tem mais nada lá, não tem mais a árvore, nem o sofá, nem a sala, nada daquele local além de gelo e animais pré-históricos. Porém, no ano de 2113, também não há mais nada lá. O local se tornou deserto, inóspito. Já outras mudanças são mais lógicas, de acordo com a época que vivemos. Nós vemos mudança de cortina, papéis de parede, móveis, disposição dos móveis, objetos da sala, tapetes e a rotatividade dos moradores daquele local. Há também uma variação de estilos e cores nos desenhos de Richard Maguire. A gente percebe que o autor explora vários tipos de técnicas, pinturas com tintas, lápis, rabiscos, vetores, cores chapadas e digitais que ajudam a diferenciar cada época. E nessa experiência maluca, o leitor vai transitando de modo não linear e testemunhando não apenas o que havia no local antes de existir a casa, mas também a construção da casa, a vida de todos aqueles que viveram na casa, mas também o que aconteceu depois que a casa deixou de existir, de modo que, por fim, nos damos conta que estamos testemunhando algo bem maior. O livro ele não está nos contando a história da sala de estar, mas sim a história da humanidade, a história do planeta Terra, porém sempre vista pela perspectiva daquele mesmo local que em algum momento do tempo é a sala de estar. Essa percepção de espaço e tempo que o autor nos proporciona em Aqui nos leva a várias reflexões sobre os nossos dramas existenciais, a brevidade da vida, o modo como encaramos o passado, o medo do futuro, as transformações da natureza, o nascimento e a morte, os ciclos da vida e as inevitáveis mudanças provocadas pelo tempo. Aqui é uma reflexão sobre o quanto as coisas estão fora do nosso controle, nada é estável, nada é previsível, o mundo está em constante transformação e nesse processo todo o autor vai revelando a nossa impotência, a nossa insignificância diante do universo. Além dessas belas, poéticas, filosóficas e assustadoras mensagens, Aqui de Richard Maguire contraria todos os estudos sobre técnicas e estruturas narrativas, provando que não existem fórmulas, aliás, não existem nem mesmo regras estruturais para contar uma boa história.
Portanto, aqui de Richard Maguire é recomendação máxima do canal, principalmente para aqueles leitores que procuram algo fora da curva, que querem uma experiência única jamais vista na história dos quadrinhos. Essa foi a nossa resenha de hoje, a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa sua curtida. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixe seu comentário, compartilhe este vídeo com os seus amigos e continue acompanhando o nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!